Mais uma vez, é um prazer imenso poder estar aqui e dando a continuidade, poder compartilhar toda a minha experiência, tudo que vivi, tudo que aprendi. A você que me ouve, eu entendo e sei que muitas das vezes o seu coração ele se encontra ansioso para poder experienciar o que é estar entre as estrelas. No último vídeo, eu dei a minha opinião baseando-me em tudo aquilo do qual eu aprendi com a Guinachete. Com Atilio, com Arnetoliel, com Mereconoabe, com Acar e com Zamaniel. Tudo que eu falo para as pessoas, a maneira que eu venho tentando ensinar as pessoas, é do mesmo modo que do qual eu aprendi com ele e com eles. Quando falamos dos que habitam as estrelas, para muitos é uma mera fantasia. Existem pessoas que, mesmo com as evidências, acreditam que estamos sozinhos, que estamos abandonados, que não existe ninguém a não ser nós. A verdade é que, como eu disse a todo mundo que me ouviu, eu mesmo nunca esperei na minha vida ter contato extraterrestre. Nunca. E muito menos um dia sequer eu pensei em sair fora da atmosfera, em vista que houve um tempo atrás uma propaganda falando que se você pagasse um determinado valor, você poderia ver a Terra de fora. Mas enfim, eu nem acreditava que de fato o homem tivesse verdadeiramente ido à Lua em 69. Eu não conseguia ocupar a minha mente, nem o meu dia a dia com essas questões, porque foi algo que eu nunca tive interesse. Então, se anterior a 2007, em 2006, se as pessoas falassem comigo se eu acreditava em alienígenas, ou se me perguntassem se o fato de Varginha foi verdadeiro, ou se me perguntasse se a Operação Prato era verdadeira, eu não tinha interesse de saber essas coisas. Mas quando em 2007 aconteceu comigo o que aconteceu, não foi porque estava programado para acontecer. Não foi porque eu sou o escolhido. E eu já falei isso diversas vezes, isso não tem nada a ver. As pessoas ainda me perguntam, olha, para ser contactado, a pessoa ela deve ser escolhida? Não. Não. Não existe esse negócio de seleção. Não existe esse negócio de acepção de pessoas. Os filhos dos criadores que habitam as estrelas, que estão em um patamar evolucionário gigantesco à nossa frente, os que estão nas cadeias da densidade e das dimensões, como já citei diversas vezes e não vou repetir aqui, o grau de evolução deles, neles próprios,
são a pureza, o entendimento, a não separação, onde eles têm total harmonia na unificação de todas as centelhas de vida que existe. A maioria das pessoas que tem conversado comigo, olho no olho, ou que tem me perguntado lá no Facebook, ou até mesmo pessoas que ouvem os meus áudio-vídeo aqui no YouTube, e outras pessoas também que ficam no anonimato, mas gostam de ouvir a minha história, elas acham que a minha ida para outros corpos planetários, elas acham que o entendimento que me foi dado sobre as questões dos criadores, as questões da natureza e de tudo que existe à nossa volta, foi dado porque elas consideram que eu seja privilegiado. Isso não tem nada a ver. Uma vez eu disse e vou voltar a repetir. Todos nós somos observados. Todos nós somos vigiados. Só que nós temos a liberdade de seguir o caminho que queremos seguir e para onde queremos ir. Eu sempre fui uma pessoa que me apeguei à natureza. Eu sempre respeitei a natureza. Inconscientemente e muitas das vezes conscientemente. Sempre foi assim comigo. A Gnachete, ela me dizia que já me acompanhava muito antes do meu nascimento. Aí você chega e fala assim, tá vendo, Henrique? Então quer dizer que antes de você nascer, você já era privilegiado, não tem nada a ver. Antes de você me indagar nessa questão, lembre-se que eu disse a você que cada civilização separou um montante de pessoas e os adotou. Mesmo antes do seu nascimento. E foi o que aconteceu comigo e que está sujeito a acontecer na vida de qualquer pessoa. Hoje eu sei que quando eu estive ali, acreditando que seria o último dia ou os últimos dias da minha vida, e quando eu me deparei com aquela esfera gigantesca, espetacular, extraordinária, e dela saiu as duas tipologias físicas reais de carne e osso, porém composto de um material biológico diferente do nosso. A carne deles não é semelhante à nossa carne, mas é material, é física, é biológica. Os ossos são mais resistentes do que o nosso. E quando ali eu me deparei com aquela tipologia feminina de 3 metros de altura e com aquela tipologia masculina de 3,5 metros, e a pele deles emanava uma luz natural, um brilho natural. Eu conseguia ver o fluxo sanguíneo pulsar nas suas veias. E quando eles caminharam na minha direção e eu ali caído, imobilizado, neutralizado, com a minha mão na arma, eu olhei para eles e o cabelo dela vinha abaixo da sua cintura e a parte que se jogava do seu ombro para frente, cobrindo a parte do seu seio, vinha até abaixo também da sua cintura, um cabelo branco, mais branco, uma brancura excepcional, extraordinária. E a tipologia masculina com cabelo um pouco menor, que vinha acima da cintura. E a feição feminina doce, de uma beleza sem igual. A feição masculina também doce, de uma
beleza masculina sem igual, perfeitos, proporcionais à sua altura. Braços proporcionais, pernas proporcionais, pés proporcionais, olhos proporcionais, boca proporcionais, nariz proporcionais, feição física do rosto proporcional. Eu me lembro que naquela época, a primeira coisa que eu perguntei a eles era se eles eram anjos. E o que eu vi foi um sorriso simples de um para o outro, porque eles sabiam que eu era uma pessoa como tantas outras que acreditavam nessa questão de angiologia, de miticismo, enfim. E quando ali eles conversavam entre eles, numa linguagem que até naquela época eu não sabia o que era e nunca tinha ouvido, e depois quando ele veio e colocou sua mão sobre a minha cabeça, e ela veio e fez a mesma coisa, e eles falaram na minha língua primitiva, que é o português, a nossa língua nativa, e ali eu comecei a compreender, em audível voz, tudo que eles falavam comigo. Aí você imagina como ficou a minha mente, como ficou o meu coração. E uma coisa que eu não tinha dito até agora foi que quando eu conversando com ela, eu perguntei a ela assim, olha, como são as coisas? Por que eu fui o escolhido? Ela disse para mim assim, não só você, mas como toda a humanidade. Todos os que habitam as estrelas têm observado o desenvolvimento do seu planeta antes mesmo que a primeira bactéria viesse a existir. E eu achei isso uma coisa muito linda, porque quando você vê, ouve eles falarem, eles entoam uma locução tão linda, tão perfeita, que você ouve ali por horas, por dias, e você não se cansa de ouvir, porque a linguagem é completa. A mensagem é completa. Nem o melhor introdutor ou locutor ou leitor seria capaz de tamanha essência na expressão daquilo que querem transmitir. Quando eu fui buscado em casa e fui conduzido para fora do sistema solar e conheci a base lunar e atravessei os portais celestiais físicos, interdimensionais, multidimensionais e cheguei ao sistema solar de Sírius e vi aquele conjunto de planetas próximos uns dos outros, diante de mim. Para mim foi uma coisa assim extraordinária. Quando eu vi Galamiak rodeada pelos seus anéis, quando eu desci e vi aquela vegetação e aqueles palácios feitos de cristal, pedras preciosas e ouro, e lagos paradisíacos extraordinários, eu fiquei perplexo com tudo aquilo. E o tempo todo eu perguntava, eu estou sonhando? O que está acontecendo comigo? E eu tocava nas coisas e via que tudo era material, tudo era físico, tudo era real.
E de acordo com o tempo, no momento que o tempo foi passando, eu fui me conectando com outras tipologias e eu fui vendo a preocupação deles em relação à raça humana, não podendo interferir no livre-arbítrio, mas voltando um pouco atrás, a minha conexão com a natureza, meu respeito com ela, é que fez com que eles chegassem a mim, não foi o câncer. Mas em certos momentos de conflito interno, seja uma doença, seja uma catástrofe, você acorda para a vida. Então, como eu estava doente, sabia que eu ia morrer, eu esvaziei de tudo que eu era, de tudo que eu tinha, porque nada para mim mais fazia sentido. Eu esvaziei sem saber que isso seria bom para mim. E quando eu estive ali, então, com a natureza, foi onde chegou a hora da minha conexão. Talvez você que me ouve teve uma experiência simples, ou talvez você ainda busca a sua experiência e você busca de uma maneira errada. Não é através da ansiedade, não é através da sua queixa, não é através das coisas que você acredita que você deva fazer que eles vão se achegar a você. Não é. Eles vão se achegar a você a partir do momento que eles entenderem que você está pronto para recebê-los. Talvez a sua civilização não seja a minha. Talvez você pertença a Arnetoliel, a Zamaniel, a Mereconoab, a Atilil. Um exemplo. Talvez você pertença a uma raça insectoide, majestosa como diversas que eu tive o prazer de conhecer. Talvez você pertença a uma tipologia que tem características físicas de anfíbios. E talvez quando você vê-los fisicamente, você vai achar que são demônios. Você vai achar que são pestes. Você vai achar que são pesadelos. Eu perguntei isso a diversas pessoas que eu tive encontro. Será que vocês estão preparados para isso? E a maioria delas responderam para elas mesmas, não sei. Então você está preparado para ir às estrelas? Tira a ansiedade do teu coração primeiro. Você tem que se esvaziar de si mesmo. Você tem que ser você mesmo. Você tem que buscar as coisas por você mesmo. Você não tem que devocionar a alienígena algum. Muitas pessoas aí me falaram que tiveram sonhos com a Gnachete, me falaram que ouviu a Gnachete falar com eles. Eu fico feliz. Eu fico feliz demais por isso. Para mim é importante a pessoa se conectar primeiro com ela mesma e depois ela procurar a sua conexão com tudo que está à sua volta, que é esse universo maravilhoso. Mas primeiro ela tem que fazer a análise nela mesma. Não adianta você querer contactar ou ser contactado se você não analisar você mesmo. O importante é você analisar você mesmo. Isso que é importante. Isso que é o foco desta e de outras vidas. Por que eu falo isso? Porque existem outros corpos planetários que estão na situação pior do que o planeta Terra. E a Gnachete também, essa civilização de Sírios, tem ali aquele montante de pessoas em diversos sistemas solares que estão no mesmo processo de transformação como nós. E eles continuam trabalhando. A Gnachete já levou inúmeras tipologias diferentes ao encontro dela e os trata tão bem como me trata. Eu não sou exclusivo de Gnachete, nem de Arnetoliel, nem de Atilil, nem de Aká, nem de Mereconoab, nem de Zamaniel, não. Existem outras pessoas
no próprio planeta Terra e em outros planetas que estão na mesma situação, volto a repetir isso aqui, que são levados para Galamiak, para Alaner, para Kank e para outros planetas que, inclusive, eu não tive a oportunidade nem de conhecer. O mesmo amor e carinho que eles têm por mim, falo isso de uma maneira individual, eles têm também por outros que eles também têm o mesmo propósito em outros sistemas solares. Deu para vocês entenderem isso? Então não há exclusividade no Carlos aqui. Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo. E uma vez eu disse a vocês que se você ouvir algum dia alguém dizer que as pessoas que são contactadas, elas vêm de uma linhagem alienígena, vêm de uma linhagem reencarnatória, isso é mentira. Você já vai conseguir identificar nessa pessoa que ela é orgulhosa, porque ela fala dela mesma, ela enaltece ela mesma, mas ela esquece das outras pessoas. Aí ela se intitula como ela sendo a contactada, ela sendo, em outras palavras, a pica das galáxias, e tudo tem que passar por ela. Não ouça esse tipo de pessoa. O primeiro vem você respeitar os seus criadores e os reconhecê-los em sua existência, mas não devocioná-los como deuses e nem senhores de sua vida, porque a nossa mãe criadora e o nosso pai criador não quer isso. Um pai não quer ser adorado, ele quer ser respeitado. Uma mãe não quer ser adorada, ela quer ser respeitada. E ela quer ver o seu filho ou sua filha vencer na vida. E não repetir os erros que ela repetiu quando era adolescente, jovem e se tornou mulher. Da mesma forma vale para o homem. Mas na questão do nosso pai criador e da nossa mãe criadora, eles são perfeitos demais. Eles não têm defeito algum. Eles são os criadores. E essa conexão do respeito, da admiração e da atribuição a eles faz você enxergar os primeiros que foram criados por eles, ou seja, as raças mais antigas, você vê-los como sendo seus irmãos mais velhos. Aí você aprende a olhar para dentro de você e analisar os seus erros, aprende a não ir contra o princípio da sua consciência que te mostra o erro. Aí você acorda pela manhã, ou no horário que você acordar, seja de manhã, à tarde ou à noite, não interessa. Aí você, primeiro, se torna grato por tudo que está à sua volta e se torna grato por você mesmo. Depois você vai lavar o seu rosto, tomar seu banho, passar pano na sua casa, varrer, enfim, você entra em harmonia com tudo que está à sua volta. Aí isso vai criando energia dentro de você. Aí quando você menos esperar, você estará deitado na sua cama, ou deitado no terreiro da tua casa, ou na rede, ou você estará cuidando da sua plantinha, ou levando ração para o seu cachorro, ou você estará caminhando, ou andando de bicicleta, fazendo trilha, não interessa, você estará em algum lugar fazendo alguma coisa. Aí quando você sentir aquela energia forte, você vai parar e você vai achar que é uma emoção sua, e quando você olhar para o alto, você vai ver uma nave gigantesca, e você vai entrar em pânico, mas aquele pânico gostoso, aquele pânico de emoção, aquele pânico de é chegada a minha hora. Aí quando você vê descer aquela tipologia com a sua beleza própria, e aquela tipologia olhar para você e chegar a você e você falar, poxa, caramba, eu estou aqui, eu estou vendo eles ali, e você olhar para trás e não ver ninguém, e você estiver no seu quarto, aquela luz tomando todo o seu quarto, e você estiver naquela emoção toda, e você vai querer ir abraçá-los, e você quando disser assim,
posso abraçá-los? E eles disserem que sim, e você abraçá-los, senti-los, que são reais, que são verdadeiros, que não são hologramas, que não são fakes, que não são mentiras, que não são visões em astrais, que não são nada disso, e você poder tocá-los, beijá-los. Imagina aquele ser insectoide de 5,5 metros de altura, cheio de braços, com aquela cabeça de inseto, e você abraçar a perna dele, segurar, beijar a perna dele, e ele pegar você no colo, elevar até próximo ao seu rosto, e você passar as suas mãos, fazendo carinho nele. Imagina você se encontrar com um Zeta Abrapax, que tem a altura de 3,10 metros. É uma tipologia totalmente esbelta. É como se fosse um grey, ou seja, como se fosse um cinza, um grey, de 3,10 metros. A cabeça arredondada, grande, os olhos negros, braços compridos, 3 dedos, 5 no pé. E você abraçá-lo, e você olhar para ele, e você dar um beijo no rosto, dar um beijo na testa, acariciar aquele crânio gigante. Imagina isso. Imagina você encontrar com uma tipologia chamada Axepon ADK Rabak. Imagina você ver aquela tipologia de 6,80 metros, de seres humanoides semelhante a nós, com cabelos negros, aquelas mulheres perfeitas fisicamente. Ao contrário de Agnachete, que tem um cabelo branco, essa civilização tem a pele de cor morena jambo, e o cabelo negro, negro como a escuridão, e os olhos azuis. Você olhar e não achar imperfeição. Você falar, poxa, tudo está proporcional. E você, que é mulher, sentar perto daquela tipologia masculina, e você poder acariciar aquele rosto, e não ter na sua mente nenhum pesar na consciência, e ver a presença deles te fazerem bem. Você que é homem, aí você está ali com aquela tipologia feminina linda na sua frente, não irá vir na sua mente vontades de sexo, não irá vir na sua mente essas porcariadas todas. Pode ficar tranquilo em relação a isso, porque tudo isso na presença deles é neutralizado. Independente de você ser uma pessoa sexualmente ativa ou não, naquele momento não existe essa sensação, não existe esse gosto do seu corpo. Pode ficar tranquilo. O seu pênis não vai ficar ereto, certo? Quando você vê aquela tipologia masculina, você não vai se autolubrificar, você que é mulher, nada disso vai acontecer, pode ficar tranquilo, você não vai ter essa vergonha. Mas você vai passar a mão no cabelo deles, ou você vai passar a mão na carapaça deles. Imagina você se encontrar com os Hadekon Atem, que são seres reptilianos puros, que estão na milésima dimensão. Imagina você encontrar com os líderes deles, que são os draconianos, que possuem 4 asas e chegam a 10 metros de altura, e você vê aqueles seres escamudos, com garras feitas de aço, de 4 asas, e eles chegarem a pegar você no colo, acariciar o teu rosto, e não te machucar, e você passar sua mão naquele rosto escamoso deles, e você sentir amor, sentir que você pertence àquela civilização, que quando você for, o seu corpo será tirado, a sua mente preservada, que é a sua consciência, a sua essência, a sua centelha, e ser colocado em um corpo biológico pertencente àquela civilização, e você ter consciência de que você um dia teve um corpo de uma maneira, e lá você está com aquele corpo, seja de um draconiano ou de um reptiliano. Ou você saber que você é um insectoide elegante, ou você saber que pertence, enfim,
Acredito que você me entendeu. Imagina esse dia para você, porque esse dia para você é verdadeiro, ele é real. Ele não é promessas de livro, ele não é promessas de filósofos, isso não é promessa do mundo, nada disso. Eu falo isso por experiência própria. E quando isso acontecer, e vai acontecer na sua vida, e quando você receber o presente que você pedir a eles, e eles darão a você o presente, eu vou dizer uma coisa que para muitos pode até parecer exagero, mas não é. E quando você tiver a sua oportunidade, esteja você nesse primeiro plano ou no segundo plano, não interessa, você vai ver tudo isso. E eu vou falar uma coisa aqui que para muitos vai ser exagero. Se você olhar uma nave alienígena lá no planeta dele, que é o planeta que você pertence, que é a civilização que lhe adotou, e você falar assim, nem que seja na brincadeira, naquele momento ali do seu êxtase, naquele momento em que você está gozando as alegrias, você dizer assim, eu quero aquela nave para mim, sabe o que vai acontecer? Ela vai ser sua. Porque lá ninguém se apega a nada, a não ser no amor, na compaixão e na seriedade. Nenhuma tipologia que esteja acima da 8ª dimensão de desenvolvimento necessita de transporte por meio de maquinários, de naves. Não. Mas eu já expliquei a vocês que eles têm esses aparatos tecnológicos tão somente para aquele que chega ver. Porque eles guardam aquilo ali e preservam aquilo ali porque eles começaram do zero. Então aquilo ali é característico de uma vida que eles tiveram. E tudo é conservado. É igual você que é mulher, recebeu uma panela que foi da sua bisavó, foi da sua tataravó, passou para sua bisavó, passou para sua avó, passou para sua mãe, agora a panela é sua. E quando a sua filha casar e você falecer, você vai dar a panela para sua filha vai dar para a filha dela, e assim é uma herança. Aí você chega nesses corpos planetários extraordinários, tão belos como a própria Terra, Eleap. Mas vou falar aqui um pouco de Kank, que vocês já sabem. Aí você vai em Kank, você vê um planeta todo bege e uma pirâmide que são exatamente a extensão do estado de Minas Gerais. Você vê aquela pirâmide que tem praticamente a extensão do estado de Minas Gerais no centro do planeta. E você entra e você vê o planeta todo feito no seu subterrâneo, mas vamos falar da superfície. A superfície você vê aquelas rochas marrons e aquela areia fina, como se fosse uma açúcar refinada. Aquela areia fina que você pega assim, você sente escorrer nos seus dedos. Aí você olha aquele corpo planetário e você sente aquele calor vindo dos seus sóis. Aí você entra naquela pirâmide colossal, gigantesca, e você vai e começa a ver todos aqueles objetos tecnológicos, toda aquela inteligência artificial ali na sua frente, não sendo operada por nenhum ser alienígena, mas sendo operada pela vontade dela mesma. Aí você desce no fundo desse planeta, na superfície mais funda, no profundo do mais profundo, e você tem na sua mente a superfície areiosa, rochosa, e quando você chega, você vê um paraíso. Você vê vegetação, você vê lagos, você vê maquinários de tamanha tecnologia que absolve a umidade do deserto, porque o deserto à noite ele se torna úmido porque ele é frio. Ele capta, aquela pirâmide capta a umidade do ar e leva para o interior do planeta e transforma em lindas cachoeiras que abastecem todos os mega lagos que lá existem. Aí você vê uma vegetação, você vê as pessoas meditando, você vê edifícios, você vê nave transitando, e você fala assim, poxa, como tudo isso está aqui, parece ao contrário, parece que aqui é a superfície e lá é o subterrâneo. Aí quando você sai do planeta, e você sai naquela porta gigantesca celestial e você olha para aquela pirâmide que transpassa o topo do céu e você
olha aqueles outros corpos planetários tão próximos que, se você for levar a sua mão, parece que você vai tocá-los. Tudo em uma sincronia, tudo em um espaço respeitoso, diferentemente do que acontece no nosso sistema solar, que os planetas são distantes uns dos outros. Aí você vem para Eleap e você fala assim, poxa, eu estive em Kank, eu estive em Galamiak, eu estive em Alaner, eu estive em Dop, eu estive em Croco. Aí se torna a sua experiência. Aí qualquer indivíduo que tentar tirar isso de você nunca irá conseguir. Porque você não sonhou, você não deduziu, você não recebeu a canalização, você não foi em astral, você foi fisicamente, você tocou, você experienciou, você se deliciou com a alimentação daquela nação, daquele povo, daquela civilização. Aí todos os dias, o seu mentor, ou seja, vou tirar essa palavra mentor, vou jogar essa palavra no lixo. O seu professor é mais bonito. O seu professor vem todos os dias, ou a sua professora vem todos os dias e conversa com você. Você está triste? O seu professor, a sua professora está ali. Você quer conversar? Eles estão ali, porque eles se tornam seus professores, o seu professor, se torna o seu pai, se torna o seu mestre, se torna o que há de melhor que você possa imaginar na sua vida. E simplesmente durante a noite você acorda e você vê ele do seu lado ou ela do seu lado, te fazendo carinho porque sabe que você precisa. Isso é verdade, isso é real. E não é porque você é o escolhido, não. É porque você merece. É porque você foi, em outras palavras, selecionado como qualquer espécie humana, desde que não sejam aqueles que fazem alianças com o que é obscuro. Como eu já mencionei diversas vezes, não vou repetir de novo. Mas enfim, é o seu direito. Não é porque você é excepcional, é porque você é merecedor. É porque quando foi formada as confederações galácticas e as confederações interestelares, foi pedido que um certo montante de civilizações adotasse uma certa quantidade de pessoas de civilizações menores que estavam sendo escravizadas por raças hostis. E na seleção, você participa de um grupo que pertence a uma determinada civilização, e isso é fato. E a sua conexão com eles já foi estabelecida muito antes do seu nascimento, mas por você ser observado, é eles quem sabem a hora que você estará preparado para vê-los. Porque talvez você espere, melhor dizendo, uma tipologia feminina semelhante a Gnachete, semelhante a Anderip, semelhante a Ongokor. Talvez você quer ver aquilo que fisicamente seja lindo, maravilhoso de se ver, como a Gnachete é, como a Arnetoliel é, como o Atilio é, como o Meneconoab é. Mas talvez seja uma tipologia que, no seu julgamento, seja diferente. Aí quando você vê, você vai assustar, mas você não vai ofendê-lo, porque ele conhece você. Ele não vai ficar triste, porque ele tem honra naquilo que os criadores o fez, e da maneira que os fez. Mas quando você achar que, vamos supor, uma tipologia insectoide ou anfíbia, ou uma espécie de uma tipologia semelhante a uma ave, vir e você vê aquela tipologia, um exemplo, Akar, que tem a cabeça de um lobo. Imagina você andando e você vê esse ser gigantesco na sua frente. O que você vai pensar? Será que você vai estar preparado para isso? Então, eles é quem sabe quando e a hora que você estará preparado. E o Carlos aqui, que está falando com vocês, ele não é melhor do que vocês,
E nem se eu pudesse ser, eu queria ser. Porque eu, por compartilhar tudo isso, e por ter visto e ver tudo isso, e estar interligado com eles dia a dia, o meu desejo é que todos vocês pudessem estar comigo. Essa é a verdade. Mas eu tenho que também respeitar o momento de vocês. Quando o pessoal esteve ali comigo, né, na minha propriedade, ai, Carlos, nossa, que maravilha, que lugar lindo, nossa, eu fico imaginando as pessoas que falaram que você não tinha nada, ai, eu posso bater foto? Pode, fica à vontade. Ai, Carlos, será que a gente vai ver algum OVNI hoje? OVNI? Aqui não tem nenhum objeto voador não identificado, não. Aqui todos são identificados. Ai, Carlos, desculpa. Não tem problema, não. Você vai aprender muito. Aí, quando chega o determinado tempo, quando eles puderam deparar com tudo que depararam, ficaram perplexos, todos com caras de boió, mas depois eles se covardaram e sentiram medo. Por quê? Porque eles acharam que estavam preparados, conforme eu já falei no hangout bem anterior. E hoje eles estão lá acuados. Nossa, nós vimos uma nave. Nossa, nós vimos uma tipologia alienígena. Nossa, nós temos um emprego. Se nós falar, nós iremos perder esse emprego. Nossa, e agora? Aí eles criam as culpas dentro deles e acabam fazendo aquilo que muitos fazem, que é buscar a experiência, e quando vem a experiência, a pessoa toma um choque. A pessoa não sabe o que está acontecendo. A pessoa corre, ela se esconde, como esses ufólogos que estiveram ali comigo fizeram. Eles têm a filmagem, mas têm medo de perder o emprego. Eles têm as filmagens, mas têm medo de perder a reputação. Porque se eles exibirem como eles falaram para mim que iam exibir, eles vão ser ridicularizados. Eu não tô nem aí. Eu falo porque para mim é ótimo falar. Eu quero ser louco quando eu estiver falando. Eu quero que as pessoas duvidem mesmo quando eu estiver falando, porque para mim a opinião do público não interessa. O que interessa é que eu estou feliz em poder compartilhar. Quantas e quantas pessoas, todos os dias, seja pelo WhatsApp, apesar de não ter grupo no WhatsApp, mas as pessoas que me pedem o número e eu, lógico, vou buscar Diego na chat se eu devo fazer aquilo, porque eu não quero ficar usando nada que seja fora do normal para querer saber se a pessoa é boa ou não. Eu tenho que dar um voto de confiança à minha própria espécie. Mas, enfim, quando a pessoa me pede o número do meu WhatsApp, eu analiso, eu vou lá e passo. Aí conversa vai, conversa vem. Lá no Facebook, eu parei de ler as mensagens, não leio mais as mensagens, porque você tem que ser você. Você não tem que ser o Carlos, você não tem que ser o Henrique, você não tem que ser eu, você tem que ser você. Você tem que buscar o seu ideal, o seu princípio e a sua força. Eu aqui estou somente para falar a minha história. E se você quiser utilizar aquilo que eles me ensinaram para a sua vida, que você o faça. Se você não quiser, não tem problema algum. Essa é a minha mensagem. Eu não tenho que ficar respondendo as pessoas lá no Facebook, eu não tenho que ficar respondendo as pessoas no WhatsApp, eu não tenho que ficar fazendo nada. Aqui eu quero ser, a princípio, o seu colega, se você quiser, o seu amigo, e daí a gente vai tocando o barco. Enfim, eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Mas quando você coloca isso em prática, você vê que a conexão com os criadores é real, você vê que a conexão com a natureza é real, você vê que a conexão com tudo da natureza, que é os elementos, a expansão vegetal e animal, é real. Aí quando você vê tudo isso, você fala, poxa, esse é o primeiro contactado que eu vejo ensinar essas coisas e fazer essas coisas. Aí as pessoas vêm no meu WhatsApp, vêm no Facebook e falam, Henrique,
Depois que eu comecei a usar os símbolos de Zamaniel, poxa, minha vida mudou em uma coisa tão simples. É tão simples, sim. Porque não precisa da sua fé, não precisa você acreditar. Mas aquela simbologia da qual eu passei de forma gratuita e simples, e as pessoas utilizam, e mesmo as que falam que não utilizam, elas utilizam, elas viram mudança nas suas vidas. Não é porque elas acreditou na simbologia, não, porque a simbologia, por ter vida própria, ela cria aquilo que ela foi proporcionada, porque ela foi feita para aquilo, pela civilização de Zamaniel. Certo? E as pessoas vêm me falar isso. Poxa, Henrique, depois que eu te conheci, nossa, depois que eu pratiquei aquilo que você ensinou, minha vida virou uma maravilha. Outros já falam, Henrique, tem dia que eu tô bom, tem dia que eu estou ruim. É por isso que eu não dou ideia, nem para pessoa que fala que tá bem, nem para pessoa que fala que tá ruim. Sabe por quê? Porque senão vai virar uma crença, vai virar uma religião, vai virar uma merda. Aí vai ser outra merda que da qual você saiu dela. Então, quando eu falo aquilo que é a minha experiência de vida, e você ouve porque você quer ouvir, você não é obrigado, aí quando você entende a minha mensagem, você sabe que você é você não é eu e eu não sou você. Você sabe que você pode caminhar e conquistar aquilo que você quer por você, não é por mim nem pela minha instrução, mas porque você compreendeu a mensagem. Aí você vê que tudo aquilo que você aprendeu na vida estava errado. Aí quando você enxerga aquilo e você quer passar para as pessoas te criticam. Mas você continua tocando o teu barco, que não é no remo, é no motor. Enquanto muitos estão remando aí, você colocou o motor no seu barco e está indo na frente. Olha que maravilha. Olha que lindo isso. Enquanto as pessoas estão te criticando, elas estão no fim da fila e você está na terceira, na segunda e na primeira posição. Aí a pessoa se enfada e fala, poxa, não é que fulano ali realmente se tornou uma pessoa melhor? E você que está me ouvindo, não é assim que funciona? Então, ir às estrelas não depende só de você. Depende deles, dos que habitam nela. E quando eles veem que você está apto, preparado, e eles enxergarem a compreensão em você e a aceitação involuntária, sabe o que vai acontecer? Você vai ter a sua conexão, o seu fluxo vai seguir. Aí quando você estiver deitado na sua cama e você dá aquele suspiro, mais um dia de trabalho, e virar para o cantinho ou virar na posição que você mais gosta de dormir, sabe o que vai acontecer? Você vai ver aquele clarão majestoso no seu quarto, como se fossem 1000 refletores de shopping dentro do seu quarto, e você vai olhar e aquela luz não vai ofuscar a sua visão, e você vai ver uma voz daquela luz, e quando você recobrar em si, você estará dentro da sua nave, e você verá como é a sua tipologia. Aí você vai falar assim, puta que pariu, por que que eu não abri a minha mente para isso antes? Aí você vai se analisar, vai analisar tudo que está à sua volta e você vai ver que você está no caminho certo. Você vai ver que você não está no caminho do Carlos Henrique, você está no seu caminho. Porque aqui eu narro com alegria a minha experiência de vida. E tão breve, conforme eu prometi, tão breve, prestem atenção, tão breve, quando a Guinachete falar comigo assim, pode habilitar o site. Porque o site já está pronto. Quando ela fizer isso, e vocês verem ali tudo aquilo que eu já falei, como será, não terá mais grupo no Facebook, não terá mais a minha página no Facebook, não terá a minha página mais no YouTube, será no site. E as primeiras imagens que vocês verão são as filmagens que eu tenho de Agnachete, de Mereconoab e de Arnetoliel. Depois vocês vão ver outra filmagem que é da esfera chegando a uma distância de 4 metros de mim,
E vocês vão me ver ali, porque minha câmera é em HD, não é esses tipo de aparelho aí que mostra tudo embaçado, não tem nada disso. E vocês vão ver tudo aquilo ali, vocês vão ficar assim, poxa, será que isso aí não é montagem, não? Será que isso aí não é efeito visual, não? Será que não é efeito especial, não? Aí as pessoas vão chegando. Aí as pessoas vão pegando as imagens, vão analisando, vão aplicando os filtros. E lá no site vai estar anexado. Prestem atenção, no site vai estar anexado essas filmagens. No site vai estar anexado um outro filme, que é um filme de 1h30. Na verdade é 1h e 45 minutos. Ele tem uma introdução belíssima de 10 minutos, toda feita em computação gráfica. Depois dessa introdução em CG, você vai ver a história da minha vida. É uma tomada no exército, uma tomada dos lugares onde passei na minha vida, uma tomada da República, onde eu acompanho aquelas pessoas que eu já falei, uma tomada no meu apartamento, uma tomada na fazenda, e uma narrativa minha, mediante aquela empresa da qual eu divulguei há muito tempo para vocês no grupo, que realizou tudo isso para mim. Aí vocês terão um site ali que já está pronto, tudo já está pronto. É só eu habilitar ele, né? Porque no momento só eu posso acessar. Quando eu habilitar e ficar aberto ao público, aí vocês terão o conteúdo, você fala, poxa, aí vocês vão lá e vão ver o corpo planetário, vocês vão ver como é a tipologia, e está tudo registrado. E lá estará os 7.023 símbolos que Zamaniel me passou. E tudo aquilo que eu falei para vocês no longo dos dias que eu gravei o Hangout, sobre o estúdio, sobre o site, como ele é, como vai ficar, tudo isso vocês vão ver lá. Mas a princípio vocês vão ver, em primeiro lugar, os 10 vídeos que eu tenho. Era menos vídeos, mas eu fiz questão de gravar outros recentemente, com consentimento da Confederação Galáctica e com consentimento daqueles que me visitam. Aí eu quero ver como isso vai repercutir, e eu quero ver se existe no país ou no mundo alguém que vai falar assim que o vídeo é falso. Já que tem a tecnologia entre os homens que é capaz de revelar se uma filmagem é verdade ou mentira, eu quero ver o que esses filtros vão falar quando forem passados na imagem original, que é a do site, e quando a imprensa chegar a mim e pedir uma cópia e eu entregar para ser analisado, eu quero ver o que as pessoas vão falar. Porque eu já paguei para que as imagens fossem analisadas por pessoas de nome no país. E essas pessoas já acompanham o meu Hangout depois que analisaram as imagens e ficaram perplexas. Só que elas não podem divulgar. E eu tenho todo o documento, eu tenho tudo certinho de 2 empresas que analisam esse tipo de coisa. Que inclusive uma delas até presta serviço para a Polícia Federal. Então, a mesma coisa o meio de comunicação irá fazer. Vai pegar a imagem, vai analisar e vai falar assim ao público, é verdadeiro ou não. Então, com as duas autentificações das quais eu paguei para filtrar e analisar as imagens, você vai ver lá no site lá, o registro de autenticidade das imagens. Aí eu quero ver como o mundo vai reagir. Aí eu quero ver como as pessoas vão falar que o Henrique é louco. Aí quando vocês vierem lá, aquilo que eu falei, que é a história da minha vida, aí você vai ver as filmagens do Exército, vocês vão ver a filmagem da minha fazenda, vai ser um mini filme, um mini documentário de 1h e 45 minutos da minha vida. E ali, no próprio site, eu vou estar fazendo os vídeos no estúdio que está pronto. Aí você vai ver lá os vídeos de making off do estúdio que estava desenvolvendo o site. Você vai ver algumas filmagens da tomada que eram feitas quando precisava, quando errava, precisava. Você vai ver ali fotografias de quando eu era criança. Vocês vão ver
as pessoas do meu vínculo de amizade falarem, e vocês vão ficar admirados porque nenhuma delas puxa meu saco. Elas vão falar de forma espontânea. E ali eu vou estar mostrando a minha vida por definitivo para as pessoas, enfim. Não é verdade? Porque eu quero assim. E foi aprovado para que isso acontecesse. Então, por enquanto nós estamos aqui no YouTube. Mas se hoje mesmo, nesse dia 28 de abril de 2017, a Gnachete agora, durante esse áudio ou vídeo meu, ela fala assim, pode fazer agora. Eu até excluo esse áudio ou vídeo e já coloco o link do site lá no Facebook e falo, ó, dia tal, será desabilitado o meu Facebook e o grupo. Aí todo mundo vai saber que é só o site que vai estar interagindo com a gente lá. E eu interagindo com vocês. É só ela falar. Se ela não falou ainda, é porque ela conhece o futuro. Assim também como eu sei como vai ser e como se dará as consequências. Porque muitas e muitas pessoas vão falar assim, poxa, muitos cientistas, muitas pessoas vão falar assim, pô, caramba, e agora? Nós vimos ali na filmagem a esfera, nós vimos ali uma mulher de 3 metros de altura e foi colocado ali e vimos que aquilo é real, aquilo é verdadeiro e foi filmado por uma câmera digital em HD. Não tem truque, não tem como. Aí eu quero ver como o público vai reagir. Porque para mim tudo isso é normal. Como eu sei que para você também é normal, porque você que está ouvindo já viu que as palavras são verdadeiras porque você continua ouvindo. Ainda aqueles que ouviram e pararam de ouvir porque achou exagero da minha parte, no fundo, no fundo, no fundo, eles ficam relutando, mas eles querem ouvir. E no mais, eu agradeço a você pela oportunidade de ter deixado eu entrar na sua casa e a oportunidade de você estar me ouvindo. Não vou estender mais aqui, vou parar por aqui porque esse áudio vídeo é natural, eu falo de forma espontânea e assim vai ser, sempre será assim. E agora, quando tudo for feito no nosso estúdio, porque eu falo que também é seus, vocês vão ver ali eu rindo, não vai ter nada de formalidade, não vai ter nada preparado, vai ser de forma espontânea. Mais um beijo enorme no teu coração, seja você homem ou mulher, seja você homossexual ou heterossexual, para mim não importa, porque para eles também não importa. E prepare o dia que você irá ir às estrelas, conforme mencionado aqui no título. Gratidão por tudo de verdade e até o próximo áudio-vídeo, seja aqui no YouTube ou seja uma surpresa maravilhosa lá no nosso site. Encontro vocês em breve. Até mais.